Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Informar para Transformar. Aproveite para nos seguir no Instagram, @if.pvhcalama, e no Instagram do IFCast_Calama. Lá você conseguirá acompanhar todos os bastidores e curiosidades das gravações. Eu me chamo Giovana Duarte e hoje recebemos um convidado especialíssimo, professor há mais de 3 décadas em Rondônia, geógrafo, colunista e alguém que dedicou sua vida a transformar a educação pública dessa terra. Recebemos o professor Rússel de Oliveira da Costa. Oi, Giovana, tudo bom? Professor Rússel, para começar, o senhor se graduou em Geografia pela UFRO em 1991, há mais de 30 anos. O que te levou para o magistério e o que a sala de aula representou para você desde o início? Giovana, em Manaus, quando eu estudava o antigo segundo grau, eu fiz magistério. Isso já me proporcionou o conhecimento em sala de aula. E depois, só uma pequena correção, foi unir, tá? Ah, Turma, entrei em 89 e saí em 91. E há 42 anos, exatamente dia 16 de março de 84, eu fui contratado pelo governo do estado. Então, hoje são 42 anos efetivo em sala de aula. sua carreira é marcada por múltiplos vínculos da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio, Estudo e Trabalho. Como foi essa experiência de gestão? Quais foram os desafios de gerir uma escola pública em Rondônia naquele Quando período? eu cheguei, já comecei a trabalhar logo no início de 84. Minha primeira escola foi a Escola Eduardo Lima e Silva, no bairro Floresta. E aí foi bem interessante que a gente acompanhou vários episódios que aconteceram ali na Zona Sul. E um dos episódios que ficava bem próximo da escola foi a famosa invasão que aconteceu de um determinado grupo político na região da Zona Sul. E a partir daí, novos bairros foram aparecendo ali naquela região. Depois, eu fui para a escola Padre Chiquinho, na Campos Sales. E, finalmente, fui para a escola Estudo do Trabalho, onde eu fiquei por mais de 20 anos. Depois, Padre Moretti, trabalhei 11 anos nos complexos dos presídios, a educação prisional, que foi uma experiência muito marcante. Em relação às escolas privadas, Dom Bosco, Carlos Costa foi a primeira, Dom Bosco, Objetivo, hoje Sapiens, como também na Faculdade Faro. E na Faculdade Faro foi também um outro ponto bem interessante, onde nós formamos eh, jornalismo e onde nós formamos pedagogo no curso de pedagogia. O senhor também fez pós-graduação em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes, Isso, lá no Rio de Janeiro, certo? certo. Como esse aprofundamento acadêmico influenciou sua atuação na sala de aula aqui na Amazônia? Porque, ó, quando a gente faz uma graduação, quando a gente faz uma pós, quando faz um mestrado, um doutorado, onde que cai isso? Na pesquisa. E a pesquisa é algo muito interessante. Por quê? Porque se a gente pensar bem, qual é a função de uma universidade, de uma faculdade, de um instituto federal como o nosso? É beneficiar a população, criar projetos, desenvolver produtos. Então, se a gente pegar vários produtos, foram desenvolvidos dentro de onde? De uma universidade, de uma faculdade, de um instituto federal. E isso leva ao aluno a pesquisar, a pensar, a interpretar. Ou seja, o professor se torna um provocador. E quando eu falo provocador, é provocar novas ideias, novos conhecimentos, novos investimentos. Nós temos vários exemplos daqui mesmo de projetos que saíram de uma faculdade, de uma universidade, hoje são empreendimentos, grandes empreendimentos. Concordo com o senhor. Suas disciplinas principais são metodologia e fundamentos da geografia e geografia de Rondônia. Por que conhecer a geografia local é tão importante para os jovens do nosso estado? Na faculdade eu trabalhei com metodologia, aliás, a minha formação também é metodologia do ensino superior. Então, quando eu fui para a faculdade, leva essa questão, como eu falei há pouco. E dentro da faculdade, eu trabalhei com metodologia da geografia. Trabalhei no curso de jornalismo com geografia contemporânea. E dentro da faculdade, nós conseguimos colocar a geografia de Rondônia. Não tinha na grade de geografia de Rondônia. Então a gente conseguiu colocar por quê? Se a gente pegar um assunto da geografia, como por exemplo migração,
a gente vai ver que boa parte da população são migrantes. E como é que os migrantes chegam aqui? Como é que uma população vem fazer concurso de todo lugar do Brasil e não conhece a história, não conhece a geografia local onde ele vai trabalhar? Então, é um ponto fundamental, mais do que nunca hoje, que os nossos discentes tenham conhecimento do local onde moram, tenham conhecimento da história. Muita gente pensa que Porto Velho não tem história, muita gente pensa que Rondônia não tem história. Mas se você for pegar a fundo, a nossa história é muito, muito, muito bonita, muito, muito interessante. E isso tem. Aí eu coloco, quem vem fazer concurso aqui tem que conhecer isso, tem que conhecer a terra, tem que conhecer o lugar onde vai trabalhar. E é uma coisa que eu coloco muito em pauta. Pessoal, vamos, nós temos aqui uma possibilidade de concursos, de emprego. Vamos conhecer a nossa história. Por quê? Os concursos hoje, eles cobram Geografia e História de Rondônia. Há pouco tempo atrás, quando foi implementado o curso de medicina na Unir, o que que a gente via? Caravanas e caravanas chegando a Porto Velho, de Mato Grosso, de São Paulo, de vários lugares para fazer o vestibular de medicina na Unir. No primeiro vestibular, acho que não ficou nenhuma vaga para cá. As vagas foram todas para as pessoas que vieram de fora. Depois, segundo vestibular, a mesma coisa. Inclusive, quem preparava o vestibular da Unir era a Universidade Federal do Mato Grosso. E a gente pegava a prova, geografia está lá, a geografia do Mato Grosso. E aí foi quando um grupo de professores, a gente comprou uma briga com a Unir e a gente pediu para que fosse incluído geografia e história de Rondônia. E depois o vestibular começou a cobrar história, geografia e literatura de Rondônia. O que a gente viu? Cessou mais essa questão da procura de pessoas de fora na Universidade Federal de Rondônia, principalmente no curso de medicina. Então, é muito importante as pessoas conhecerem. Infelizmente, poucos conhecem essa nossa história, essa nossa geografia, que vai explicar tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo hoje. Rondônia tornando-se um grande produtor agropecuário. Rondônia hoje tendo uma área de atração, de indústria. As duas usinas hidrelétricas chegaram para complementar isso. Então, inclusive, eu acho legal que as pessoas chegam aqui a Porto Velho e ficam. E começa a conhecer. Nós temos um projeto que a gente leva os alunos para conhecer o Centro Histórico de Porto Velho, Aula Barco, para eles terem. E muitos não conhecem, que são daqui de Porto Velho, nunca fizeram esse trajeto e não conhecem a história. Por isso é tão importante essa história, essa geografia, essa literatura de Rondônia. Realmente muito importante e interessante que vale a pena ser estudado. Sobre temas importantes, o senhor orientou diversos trabalhos de conclusão de curso em pedagogia, sobre temas que vão além da educação ambiental e vão passando por diversos outros temas. Como você define um bom tema de pesquisa para um estudante iniciante? Fugindo desse tema que você colocou, de geografia, de educação ambiental, eu orientei uma aluna chamada Silvana Trindade. Ela fez sobre música, musicalidade na escola. Eu orientei e não tinha quase bibliografia em relação ao assunto. Na época, eu acho que a Silvana conseguiu um livro sobre o tema. Ela fez, e a autora desse livro leu o trabalho dela. Inclusive, pediu para ser publicado. Então, a gente, professor, acho que muitas vezes a gente precisa ter uma base de outras áreas também, né? Para deixar sempre um assunto mais importante e você correlacionando com outros assuntos. Outras orientações, meio ambiente, orientei. Questão também como política, também orientei, tive duas orientações sobre educação prisional, que foi também muito interessante. A escola atrás do muro, a cela de aula, a gente não fala nem sala de aula, a cela de aula, tudo isso é bem interessante. E a gente, nós orientamos e esses alunos obtiveram uma nota bem interessante também.
Ótimos temas, sem dúvidas. O senhor escreve colunas de opinião sobre educação há mais de décadas, em veículos como News Rondônia e Portal Rondônia. O que te motivou a levar o debate educacional para fora da sala de aula, para o espaço público? Olha, os meus parceiros, o Rondônia ao Vivo, o News Rondônia, Ideal, Rondô Notícias, o que que levou a escrever? A curiosidade daquele tema. O que que leva a gente a esclarecer, a colocar como surgiu? Meu último foi sobre 30 de abril, que eu acho muito interessante, que é o Dia Nacional da Mulher. E essa data ela fica assim muito ofuscada pelo Dia Internacional. E aí eu contei a história, tudo que a gente escreve é lei, a criação, e mostrar como é que surgiu aquele dia. E correlacionar o que está acontecendo hoje com as mulheres, questão de feminicídio, direitos trabalhistas, a participação da mulher no mercado de trabalho. É um outro tema muito interessante, foi o Dia Nacional do Homem, que pouca gente desconhece, que é o dia 15 de julho. Por que que eu escrevi? Porque mostra não o dia em si, a questão do Dia do Homem é a questão da saúde do homem. Tanto que tem o Novembro Azul. Então, nacionalmente, é o dia 15 de julho, para mostrar como é que o homem deve se cuidar, procurar, e uma preocupação hoje, muito grande em relação ao câncer de próstata. E está cometendo hoje muitos do sexo masculino. Inclusive, há pouco teve uma reportagem que mostrou sobre isso, que muitas vezes o homem procura o médico quando o estado está muito avançado. E aí, muitas vezes, não tem o que fazer. Então, mostrar principalmente essa questão da saúde do homem. Que bom que o senhor pode compartilhar o seu conhecimento com o mundo. Sobre os diversos tópicos que o senhor escreve, um dos artigos, vários na verdade, o senhor critica a desvalorização do professor no Brasil, salários baixos, escolas sucateadas, carga horária exaustiva, entre outros. Esse cenário melhorou nos últimos anos na sua avaliação? E o que precisa mudar mais? A gente vê pela questão dos alunos. Quando te pergunta numa sala de aula, quem quer ser professor? Um, dois. E aí vem por quê? A primeira coisa que aparece foi o que você colocou. Uma grande carga horária. Professor não é, eu vejo quando coloco assim, professor é um sacerdócio. Não é, é uma profissão qualquer, como qualquer outra profissão que tem que ser valorizada. Para uma pessoa ser médico, não passou pela escola, não passou pelo professor? Aliás, todo mundo passou pela escola, passou pelos professores. Agora, é desvalorizado? Sim. Carga horária exaustiva? Sim. Professor tem que trabalhar com disciplinas que ele não tem formação para cumprir uma tal de carga horária. Hoje, eu não sei se foi hoje, mas saiu agora o Senado aprovou a criminalização de quem ameaça professor. E aí a gente vê esses episódios de professor sendo agredido por alunos, professor ser agredido por pais, professor ser agredido, escolas sendo invadidas. Por quê? Porque está trabalhando com determinado assunto que hoje o pai não concorda, a mãe não concorda, criando lei para dificultar. Tá lá, LDB tem que trabalhar, tá aqui os assuntos. E aí fica essa polêmica hoje. Uma outra coisa, a maior valorização do professor é remuneração. Tem no ensino básico, você tem um teto salarial, né? Tem que o governo dá uma base salarial e muitos não cumprem com isso. Outra, escolas sucateadas, não tem material. Vejo casos de uma escola onde o professor tem que trabalhar com 3 séries numa mesma sala. 3 séries numa mesma sala. Isso vai desvalorizar a profissão. Inclusive,
é uma preocupação muito grande que a gente pode ver. Será que a nossa profissão não pode entrar em extinção? Quando a gente vê numa universidade determinados cursos de exatas, 40 alunos entram, quantos concluem o bacharelado, a licenciatura? Quatro, três. Hoje está tendo uma falta de professores de determinadas disciplinas. E aí a gente vê esses episódios, agressão, pouco salário, muito trabalho. O professor trabalha todo dia, o professor não trabalha só na escola, não. Tem uma exaustão e a gente precisa valorizar isso. Realmente, é uma profissão que tem que ser valorizada porque é uma das mais importantes, se não a mais importante. E aí, só concluir, a gente quando vê um edital para concurso público, você olha o salário, muito baixo. E outra coisa, praticamente hoje todo professor ele tem um curso superior. Todo professor hoje tem um curso superior. Verdade. E aí hoje o que que os alunos, o que que os discentes procuram? Uma profissão que dê um determinado status. Mas a educação, ela é que dá o status real. Eu gosto de ser professor. Eu não vejo como uma profissão, não vejo como um sacerdócio, como muita gente fala. Realmente, muito importante em diversas áreas. Formam os médicos, tudo da sociedade são pelos professores. E a gente vê o que tem que estar vivendo hoje. Essa falta de informação, né? Falando sobre reconhecimento, em 31 de março de 2026, a Câmara Municipal de Porto Velho te concedeu a Comenda Darcy Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados à educação e à cultura do município. Quando o senhor soube da homenagem, qual foi o sentimento? Giovana, antes de ganhar a medalha da C. Ribeiro, aliás, só depois de ajeita, a comenda da C. Ribeiro, eu já tinha sido homenageado com uma moção de aplauso, uma moção de louvor, principalmente pelo reconhecimento do trabalho que a gente fez dentro dos presídios. E um título que me deixou muito feliz é quando eu ganhei também da Câmara de Vereadores a cidadania de Porto Velho, cidadão honorário de Porto Velho. E aí que eu digo sempre para os meus alunos, pertencimento ao lugar que você vive, que você trabalha, que você estuda. Um agradecimento a Porto Velho. Infelizmente a gente vê que está faltando esse pertencimento chegar até a gente. O lugar, a memória, a oportunidade que teve. E a comenda da C. Ribeiro, ela contempla isso. Porque, como eu falei no início, são 42 anos na educação ativo, em sala de aula. Então, isso é uma contribuição. Eu já formei, já foram meus alunos, não sei quantos. Hoje tem médicos, advogados, políticos, fisioterapeutas, tudo que a gente possa imaginar. E sempre a gente procura colocar isso para os nossos alunos. A gente precisa pensar no futuro. O futuro, ele é muito próximo. A gente precisa engajar esses nossos alunos para esse conhecimento, para uma profissão, para um crescimento. Por quê? Cresce todo mundo. Cresce o Estado, cresce o município, cresce ele, não só profissionalmente, como também remuneração, logicamente, isso aí. E a gente coloca isso aí toda a aula que a gente trabalha. A gente procura incentivar a leitura, a escrita, a diminuir a tela. Por quê? Porque nós estamos numa competição. Hoje existe uma competitividade muito grande. Não falta emprego, falta mão de obra. E se ele não tiver engajado com isso, ele vai perder posição, vai perder para alguém de fora. Então a gente precisa trabalhar com os nossos discentes essa questão. Realmente, temos que aprender a história, agradecer a Porto Velho. E eu tenho um agradecimento muito grande. Esse lugar aqui, onde eu cresci economicamente, profissionalmente, tudo que eu tenho, eu agradeço a Porto Velho. Eu agradeço a educação. Sobre a comenda, ela leva o nome de Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais e educadores do Brasil.
O que a obra e o pensamento de Darcy Ribeiro representam para você como Exatamente professor? essa, a voltada para a juventude, a voltada para essa parte da educação, para o conhecimento. Então, é um dos maiores educadores que nós tivemos aí. E que é pouco divulgado também, né? Realmente. Você vê como os professores não têm essa devida valorização no mundo. No mundo, nem tanto, porque, olha, no mundo, se você pegar países europeus, pegar países asiáticos como o Japão, tem uma valorização muito grande. Tem uma valorização muito grande lá. Agora, aqui, falta essa valorização. Inclusive, tem um episódio aí do Império, do Dom Pedro II, quando ele disse: se eu não fosse imperador, eu seria professor. Aí depois essa questão, talvez pelo processo que nós tivemos, político, tudo mais, essa questão da desvalorização, principalmente por quê? Porque a gente colocava para o aluno pensar, para o aluno questionar. Eu volto aqui, disciplinas que tinha antes, como o SPB, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica, que levava esse pensamento. Filosofia, sociologia, tudo leva esse pensamento. Agora, o que que muitas vezes querem? Querem uma população cada vez menos informada. E voltam a repetir a questão que a gente vive hoje de uma polarização muito grande. E isso é preocupante. A falta de conhecimento, de educação. Olha, hoje você vê o celular, os programas que tem, as redes sociais, criam métodos, meios para que a pessoa fique cada vez mais viciada. O que acontece hoje? O nosso aluno parou de escrever, parou de ler, parou de pensar, e ele já tem praticamente tudo pronto. E agora, com essa inteligência artificial, tem uma competitividade entre inteligência artificial, redes sociais, o celular na sala de aula, na educação. A lei que entrou em vigor, proibição do celular em sala de aula, já teve uma grande contribuição, inclusive dos próprios alunos. E isso também é muito importante a gente trabalhar com essa questão. Virou uma questão de saúde. Realmente uma questão preocupante. O senhor dá aula no IFRO Campus Porto Velho de Calama. O Instituto Federal representa um modelo diferente de educação pública, com ensino técnico integrado ao ensino médio, extensão, pesquisa e entre outros. Como o senhor enxerga o papel do IFRO na transformação da juventude de Porto Velho? Como eu disse, a função do Instituto Federal é criar produtos, é colaboração com a sociedade, com a comunidade. E acho que o IFRO ele tem uma participação nacional de concurso de criar produtos. E teve alguns produtos que o IFRO criou que foi premiado nacionalmente. Mas teve um da Samsung que os alunos de química conseguiram criar acho que uma pomada. É um protetor solar com repelente. Olha aí, isso é a função. E outra, curso técnico, profissionalizante. Eu estava até comentando que uma coisa muito interessante aqui no Instituto é que os próprios alunos têm a oportunidade de trabalhar aqui dentro, de ter uma remuneração. Um acompanhamento, como você é diferente. Nós temos aqui departamento de estudantes, temos o NAPD, que tem uma participação muito grande de alunos que têm algum problema, PCD ou algum outro tipo de problemas, que está participando aqui dentro. O IFRO oferece almoço, o IFRO oferece oportunidade, o IFRO oferece até o uniforme. E também em relação aos servidores, você aqui tem um crescimento muito grande. Pós-graduação, mestrado, doutorado.
tem todos os equipamentos necessários, tem um reconhecimento da comunidade. Então, a participação é muito grande. É um centro de formação tecnológica. Realmente, a escola tem vários pontos positivos, assim como negativos, mas positivos ademais. Olhando para os seus mais de 30 anos de magistério em Rondônia, qual foi o momento em que você mais se sentiu como professor? Qual aluno, qual turma, qual situação você Eu jamais me irá sinto esquecer? todo dia, todo dia que eu entro na sala de aula, eu sinto. É, por quê? Porque a gente precisa trazer esse aluno, né, para a gente, como falei, o professor provocador. O professor, ele tem essa forma de trazer o aluno, de fazer o aluno ler, de fazer o aluno perguntar. Então, eu me sinto todo dia. Na hora que eu entro em sala de aula, eu me transformo, como a gente fala sempre. Que Ah, bom, que bom, muito bom. Para fechar esse bloco, qual é a sua mensagem para os jovens que estão pensando em seguir a carreira docente, considerando todos os desafios que você viveu e ainda vive na profissão? Em primeiro lugar, muitas vezes o discente ele pensa é a questão da remuneração, da desvalorização, mas não é bem assim. Professor pode ter uma remuneração interessante, sim. Professor pode, olha aí, o campo que você tem, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim vai. Pode ter uma remuneração interessante? Claro que pode. Como eu falei há pouco, o professor é uma profissão e dentro da profissão você tende a crescer, você tende a ter outros vínculos. Então tem como. Agora, infelizmente, parece que colocaram que é a pior profissão que existe. É a questão da docência. E não é bem assim. Realmente. Professor Roosevelt, que honra ter você aqui com a gente. Para fechar, deixe uma mensagem para os estudantes, professores e educadores que estão ouvindo agora e que talvez estejam desacreditando da força que a educação pública ainda tem. Eu estava conversando com os alunos numa aula e a gente colocou países europeus, países asiáticos como o Japão, a China, a Coreia do Sul, aqui na América, o Chile. Tudo esse desenvolvimento que tem foi com a educação. O que eu digo para os nossos alunos? O tempo ele passa muito rápido. A gente precisa assimilar o que a gente tem. A gente precisa estudar, escrever, estar sempre atualizado, porque hoje a concorrência é muito grande. Infelizmente, como eu citei, tem um descrédito em relação à docência. Mas foi onde eu me encontrei, onde toda vez que eu entro numa sala, a gente muda. A gente procura sempre dar uma aula interessante para que o aluno depois comece. Uma coisa que eu estou conseguindo aos poucos é fazer com que os nossos alunos leiam mais, participem mais. Porque o aluno não participando do que está acontecendo na economia, na política, que é uma coisa que não interessa para eles, mas que está ligado totalmente essa questão da informação. A gente precisa saber que tudo vai melhorar, pode melhorar com a educação. Não adianta culpar governos, não adianta. Essa questão da educação é todo um processo da família, dos governos, do próprio aluno. E esses alunos precisam ser estimulados. Senão, quando é que nós vamos ter, como é que nós podemos galgar um desenvolvimento? Não tem. Tudo é através do quê? Da educação. Ótima mensagem, professor. E para quem quiser acompanhar seu trabalho, suas colunas e suas produções, onde podem te encontrar? No Google, no Facebook, no Instagram, tá lá, tem lá que a gente às vezes produz. Que bom. Muito obrigada pela presença. Aqui está um botão para o senhor lembrar desse podcast. Muito obrigada pela participação e por compartilhar um pouco da sua trajetória incrível. Sobre essa medalha que o senhor me Ah, entregou no início da entrevista, o que significa? tá aí uma competição saudável entre os alunos. Essa é a medalha da geografia.
Ela é entregue em cada sala de aula, a cada bimestre, para o discente que obtém a melhor, a maior nota. E isso é muito interessante porque a família, quando o aluno recebe uma medalha dessa, nossa família fica feliz. A família, inclusive, tem alunos que já são hoje, já têm um curso superior, já estão trabalhando, que tem até hoje, que guarda até hoje essa medalha. Então é um estímulo, é um incentivo, e isso leva a uma competição saudável para que o nosso aluno tenha mais vontade de estudar, de conhecer, de ler. Um ótimo jeito de instigar a competitividade dos alunos. Saudável. E saudável. Novamente, muito obrigada por estar aqui conosco. Ok, E por compartilhar sua trajetória incrível. tudo bem. Eu que agradeço pelo convite. A você que ficou até o fim, muito obrigada. Continue acompanhando o IFCast Calama e lembre-se, conhecimento combina com boas histórias.